A paz do Senhor Jesus, passando aqui para nós desenvolvermos aquela questão que eu coloquei no Instagram. Por que o apóstolo João ele usou o termo o verbo para se referir a Jesus Cristo? Bom, por algumas razões, eu quero destacar uma que eu considero importante, referente ao seu destinatário que ele estava escrevendo. Naquela época da igreja, quando estava crescendo a igreja, o evangelho estava sendo pregado, havia muitas conversões de judeus e gregos. Então, quando o apóstolo João escreve para esses irmãos convertidos, ele usa um termo de forma que alcançasse tanto o entendimento do judeu quanto o entendimento do grego. Aí João ele inicia seu evangelho no capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando os judeus e os gregos lessem essa passagem, eles iam entender o que realmente o apóstolo João estava querendo dizer. Porque para os judeus, a palavra tinha um impacto muito forte. Isso é tão certo que em Gênesis capítulo 1, ali no início, no versículo 3, quando Deus estava criando todas as coisas, Deus disse: haja luz e houve luz. Então, com base nisso, para o judeu, a palavra tinha uma significância de razão transformadora. Então, toda vez que eles ouviam uma palavra, eles se apropriavam dessa palavra, se tornavam parte deles. Isso é tão verdade que lembra lá em Esaú, quando Jacó roubou a primogenitura e também enganou o pai, roubando a bênção dele. Esaú chegou lá e Isaac falou assim: seu irmão já veio e tomou a bênção. E aí ele questionou o pai: pai, não tem mais nenhuma bênção, não tem mais nenhuma palavra para mim, porque ele entendia que precisava ser abençoado, que a palavra tinha um impacto transformador na vida dele. Esse é um exemplo. Um outro exemplo é quando Estevão está pregando, quando o Sinédrio estava o julgando para condená-lo à morte, e ele falando com a autoridade inspirada pelo Espírito Santo. No final ele diz para o Sinédrio: ó homens de dura cerviz. E aí eles começam a tampar os ouvidos, ficam enfurecidos, começam a arranjar os dentes, pegam em pedra e atacam Estevão, porque eles entendiam que aquela palavra que ele estava pregando, para eles era uma blasfêmia. Então eles entendiam que se deixasse ele falar, aquilo se tornaria propriedade deles. Então por isso que eles tomaram essa atitude. Então para o judeu, a palavra tem uma razão transformadora. Então ouvir uma palavra, quando João está falando o verbo, para o judeu, eles entendem que ali há uma apropriação, há vida naquela palavra. Agora, para os gregos, quando eles ouvissem a palavra o verbo ou a palavra, eles entenderiam que ali está uma declaração. Porque os gregos, eles viviam com base numa cultura filosófica daquela época. Todos tinham diálogos, todos tinham a arte do diálogo, a arte da discordância, a arte da retórica. Então eles tinham essa ideia, a questão da palavra. Isso é tão certo que quando Paulo vai pregar em Atenas, os atenienses, quando estão ouvindo Paulo, eles ficam interessados pelo que o Paulo estava dizendo. Eles creem e depois convidam Paulo para participar das suas reuniões. Então o apóstolo João usa o termo verbo para aguçar o interesse tanto do judeu quanto do grego, a fim de que eles se convertessem, a fim de que eles chegassem ao entendimento do que o verbo veio fazer, do que Jesus encarnado veio fazer aqui na terra. E o versículo 10, João capítulo 1, versículo 10, diz assim, para a gente finalizar: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, João tinha o interesse de alcançar essas vidas, alcançar esses dois grupos, essas duas esferas que eram contraditórias, mas ele queria uni-los no Evangelho através do o Verbo.